Obrigado. Pronto, podemos começar. Certo. Olá, boa tarde. Pode dar início. O senhor se alguém tiver algum problema com o compartilhamento, me avisa, porque aqui a princípio eu deixei para compartilhar a tela, tudo bem? Não posso começar, então? Sim, pode começar. Boa tarde para todos. Estamos abrindo a mesa 13 do Congresso, cujo tema é Judaísmo Contemporâneo, Memória e Identidade. Temos um total de 5 apresentações, o que vai deixar muito pouco tempo no final para algum debate. Então, vamos começar imediatamente. A primeira apresentação é de Giovanni Souza Melo Júnior, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai nos falar de Cartas em Tempo de Guerras, a correspondência entre Stefan Zweig e Sigmund Freud. Pois não, Giovanni, está com você. Boa tarde a todos e a todas. Como foi dito, meu nome é Giovanni. Hoje eu estou no doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, na UF, mas eu vou apresentar aqui hoje um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, e aí eu peço licença para fazer a leitura do texto que eu elaborei. Bom, inicialmente, ressalto que é um prazer e uma honra fazer parte desta mesa, juntamente com todos os colegas presentes. E deixo registrado meus agradecimentos por esta oportunidade. Espero poder contribuir, a partir de minha apresentação, de alguma forma com as discussões que serão engendradas. Pois bem, é importante ressaltar que a presente comunicação é um dos resultados decorrentes de minha dissertação de mestrado, intitulada Conversações entre Stefan Zweig e Sigmund Freud, um olhar sobre suas correspondências, que foi defendida no programa de pós-graduação em Estudos Literários da UF no ano de 2016 e sob orientação da professora Kênia Pereira. Bem como do posterior artigo, que leva o mesmo título desta apresentação, publicado na revista Letras e Letras, volume temático sobre a Inquisição e o Holocausto, no ano de 2020. Logo, meu esforço aqui é de retomar, em alguma medida, aprofundar as questões trabalhadas nesses textos precedentes, quais sejam o pró-desenvolvimento da referida amizade entre Stefan Zweig e Sigmund Freud, bem como temáticas da Segunda Guerra, do exílio e também do antissemitismo que foram representadas nessas missivas. No entanto, evidentemente, em razão do tempo diminuto, eu vou me deter em apenas alguns poucos recortes específicos. Dito isso, antes de adentrarmos em algumas das correspondências entre esses dois grandes nomes do século XX, o escritor Stefan Zweig e o psicanalista Sigmund Freud, talvez seja interessante realizar uma breve apresentação de ambos, inclusive a fim de localizar melhor as discussões posteriores. Stefan Zweig foi um escritor best-seller em seu tempo, autor versátil. Escreveu romances, ensaios, biografias e experimentou grande fama ainda jovem. Algumas de suas obras mais conhecidas são 24 Horas na Vida de uma Mulher, Autobiografia, O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu, e Brasil, um País do Futuro. Sendo que a primeira, 24 Horas na Vida de uma Mulher, foi muito elogiada por Sigmund Freud, em razão de sua perspicácia em relação aos elementos subjetivos tratados na trama. Ademais, cumpre evidenciar que, devido à sua origem judaica, em meio às perseguições antissemíticas do nazismo, Stefan Zweig e sua segunda esposa, Charlotte Zweig, exilam-se na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, e suicidam-se poucos meses depois, em fevereiro de 1942. Por sua vez, Sigmund Freud, também judeu, criou a psicanálise a partir do momento em que ousou escutar as mulheres consideradas histéricas em seu tempo. Alguns de seus textos mais populares são A Interpretação dos Sonhos, Além do Princípio do Prazer e Escritores Criativos e Devaneio. Grosso modo, sua obra vai no sentido de demonstrar que os sonhos, assim como xistes, atos falhos e sintomas, são formações do inconsciente e, por conseguinte, estruturados como linguagem,
seguindo uma certa gramática, podemos dizer assim. Fio condutor é esse que o psicanalista francês Jacques Lacan irá retomar algum tempo depois, com o objetivo de criticar os rumos egóicos que a psicanálise vinha tomando, sobretudo em terras norte-americanas. Feitas as breves apresentações, ressaltamos que mais de 20 anos separam Freud e Zweig no que se refere à idade. O primeiro, de fato, poderia ser pai do segundo. Porém, por outro lado, muitas questões os aproximavam, haja vista que ambos são judeus, intelectuais de língua alemã, tiveram seus livros censurados e queimados na fogueira nazista, vivenciaram o exílio e foram testemunhas oculares da ascensão do nacionalsocialismo e do horror da guerra. Aliás, é importante frisar que a correspondência entre Zweig e Freud atravessou parte desse período de horror. Logo, tal característica já evidencia seu importante valor histórico e documental acerca de uma época que a razão se emudeceu em face da barbárie. Com isso em mente, então, debruçamo-nos nas 78 cartas desta amizade, que compreendem o período de 1908 a 1939, interrompendo-se somente com a morte de Freud em setembro deste último ano, 1939. Em outros termos, estamos lidando com uma amizade, representada nas missivas, de pelo menos 3 décadas, e que atravessou ambas as guerras mundiais. Cumpre dizer que o livro base para a nossa análise, aliás, das epístolas foi Stefan Zweig, correspondência com Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke e Arthur Schnitzler, obra em língua espanhola e publicada no ano de 2004. Bom, em linhas gerais, é lícito afirmar que a amizade epistolar entre ambos intelectuais se inicia, basicamente, com comentários recíprocos sobre suas próprias obras, situação que não surpreende, visto que Zweig era um escritor entusiasta da psicanálise que explorava o âmbito subjetivo de seus personagens, fazendo seus temores, angústias, indecisões e traições matéria-prima para seus dramas psicológicos. Em suma, tratava da condição humana em seus livros, como podemos perceber nesse trecho de uma carta a Freud. Apreciadíssimo professor, permita-me dizer claramente porque eu e muitos outros temos que agradecer-lhe pela coragem que trouxe à psicologia. O Senhor eliminou as inibições de toda uma época, assim como as de inumeráveis escritores em particular. Graças ao Senhor, muitos veem, muitos dizem, coisas que se não fosse pelo Senhor, jamais seriam vistas ou ditas. Se ainda há alguém que não se dá conta do que acabo de afirmar, é porque ainda não contempla a nossa literatura historicamente, em sua forma matriz. E nós nunca negaremos a grandeza deste homem que nos abriu o caminho que deveríamos seguir. Para mim, a psicologia é hoje a paixão de minha vida. Ninguém melhor que o Senhor para compreender o que eu digo. E por esta razão, desejo aplicá-la, se sou capaz disso, ao objeto mais difícil de todos, eu mesmo, seu fiel e afetuoso Stefan Zweig. Não o suficiente, Freud foi um psicanalista que admirava os escritores, pois acreditava que tinham um acesso privilegiado à subjetividade humana. Não por acaso era leitor voraz de Shakespeare, Dostoiévski, Goethe, por exemplo. Não é mero acaso que Lacan afirma que para interpretar o inconsciente como Freud, seria preciso, como ele, ser uma enciclopédia das artes e das musas. Ora, indiscutivelmente, esse cenário era um campo fecundo para o nascimento e desenvolvimento de uma grande amizade intelectual entre ambos. Aliás, em uma de suas cartas a Zweig, Freud elogia e compara o trabalho do escritor com o psicanalista, como podemos ver abaixo. Estimado senhor, interessa-me em especial a forma acumulativa e gradual em que suas frases se aproximam cuidadosamente da essência íntima do descrito. É como se a acumulação de símbolos que se produz nos sonhos, fazendo o oculto seja desvendado com progressiva claridade. Todavia, com o passar dos anos, principalmente na década de 1930, fatalmente a correspondência toma outros ares, na medida em que as facetas do horror que o nazismo estava impondo a toda a Europa começam a fazer parte a miúde de suas correspondências, que outrora discutiam eruditamente literatura e psicanálise, como foi pincelado até então.
como podemos observar, inclusive, nesse trecho, no seguinte trecho. Minha mãe, que tinha 85 anos, morreu em Viena. Que tempos vivemos! Noto que não sinto apenas pena, mas mais ainda conforto pelo fato de minha mãe não ter que seguir vivendo nesse inferno que é Viena, sem poder se juntar a nós. Respeitosa e fielmente, seu Stefan Zweig. Indubitavelmente, esta é uma carta símbolo da tragédia anunciada que toda guerra se torna, uma vez que Zweig preferia ver sua progenitora morta a presenciar tamanha barbárie naquele local que outrora foi conhecido como Centro Cultural Europeu. Giovanni, 5 minutos, ok? Tá bom, obrigado. Diante desse cenário nefasto, o escritor alegrou-se ao tomar conhecimento que Freud finalmente cedeu e exilou-se em Londres. Vejamos. Querido e respeitado professor, embora a mão e o coração me exijam ardentemente, não lhe escrevi a Viena, mas todos meus pensamentos estavam diariamente com o senhor. Agora respiro com a sensação de que aqui, na Inglaterra, o senhor está a salvo. Cumprimentos cordiais aos seus, seu fiel e afetuoso Stefan Zweig. Nesta época, cumpre ressaltar, Freud era um octogenário, andava e falava com dificuldade. Já havia enfrentado várias cirurgias devido ao seu câncer. Todavia, com a prisão de sua filha Ana Freud durante um dia, percebeu que seu exílio era uma necessidade imperiosa, inclusive para a segurança de sua família. Além do mais, outra missiva que deixa muito claro o contexto de barbárie daqueles tempos é a seguinte. Querido e respeitado professor, não consigo dizer ao senhor o sofrimento que esses tempos que vivemos me provocam. Um Deus terrível me concedeu o dom de prever muitas coisas. E o que agora está acontecendo, meus nervos já o sentiam há 4 anos. Se eu não estivesse vivendo aqui em Londres, não teria podido trabalhar. Stefan Zweig. Ora, essa carta de Zweig, em alguma medida, revela seu teor testemunhal já em suas primeiras linhas, pois disserta sobre a necessidade de relatar sobre o evento traumático. Porém, ao mesmo tempo, deixa clara a impossibilidade desse relato completo. Deve-se falar, mas a fala é faltosa. Nessa esteira, para Blanchot, já não é permitido calar-se, você deve falar, ainda que falar sempre tenha feito demasiado ou demasiadamente pouco sentido. Mal tendo tomado essa decisão, regressa o você deve calar-se. Com efeito, torna-se claro que esta amizade entre duas grandes personalidades do século XX não só materializa aspectos de suas vidas pessoais e profissionais, mas vai em direção desse momento traumático das guerras que nos é transmitido na medida em que atravessa essa amizade logo a correspondência. Ora, sem esse acesso às suas missivas, muito do que podemos saber hoje sobre esse período caótico e suas reverberações na vida de ambos seria apagado de nossos registros e discussões. Portanto, a correspondência trocada entre Zweig e Freud nos fez refletir sobre a não exclusividade comunicativa da carta, sendo assim muito mais ampla do que se possa pensar em um primeiro momento, acolhendo as mais diversas possibilidades e discussões, tornando-se um verdadeiro laboratório de experimentação. Consequentemente, há que se admitir que existem correspondências com evidente valor histórico e intelectual, que, a miúde, compõem fragmentos de um passado que não deve ser ignorado ou esquecido. Ao contrário, deve ser escrutinado. É isso, muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado também por ter mantido o tempo. É interessante todos fazerem isso, para a gente sobrar mais tempo no final. Nós continuamos agora com o Bruno Morgado Botelho, da PUC do Rio, que vai falar de Holocausto, narrativas da terceira geração de sobreviventes. Com você, Bruno. Não estamos te ouvindo, Bruno. Agora estão? Sim, agora estão. Obrigado. Bom, a minha pesquisa trata, né, da terceira geração de narrativas, né, dessa terceira geração de sobreviventes, netas e netos, que nasceram ou residem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou começar com um poema do Primo Levi, né, que abre o É Isto um Homem, né, o livro célebre dele,
que foi uma inspiração para a minha pesquisa. Eu sou aluno de mestrado da PUC, né, Rio, sou orientando a professora Sônia Kramer, e estou terminando, né, a minha dissertação, estou na fase de conclusão. E então eu começo aqui. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-na a seus filhos. Bom, é com leve que eu iniciei, né, essa comunicação e que eu inicio, né, a minha pesquisa propriamente dita. E esse poema narrativo aguça os sentidos humanos, a consciência de sermos, todos nós, portadores de assinatura responsável diante da existência. A responsabilidade que convida o poema, que é a narrativa de um horror vivido e visto de perto nas entranhas do corpo físico e mental, se presentifica em imperativos que trazem perguntas existenciais centrais à dimensão humana. A vida é segura? Olhar monologicamente a própria vida enquanto o outro vive extremos da opressão, exclusão e violência é atuar contra a barbárie? Quais responsabilidades chegam àquele que abafa o passado opressor? Bom, na minha pesquisa, eu conversei com 4 netas e 3 netos sobreviventes do Holocausto. Pessoas que se encontram dentro da faixa aproximada de 35 a 40 anos e que conviveram com os avós vítimas da perseguição e do extermínio nazista. Cada entrevista foi singular e desvendou multiplicidade de narrativas, histórias, memórias. Ouvi-los foi resgatar fragmentos do passado na busca de uma nova compreensão histórica, de ressignificação do vivido, narrado e trazido ao tempo presente. O entendimento de que o declínio da narrativa se relaciona à perda gradual da memória, e aí eu trago Walter Benjamin, se liga ao pressuposto do homem não se ver como parte da história. Essa pesquisa ativou também o meu olhar sobre a minha própria vida e a postura, né, em relação ao outro. Me vi por diversas vezes pensador ativo sobre perguntas que tenho feito no decorrer, né, da vida, como filho, neto, pai, músico, que sou professor de História aqui da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, pesquisador. Como são pensadas, né, construídas, a quem são endereçadas? Me vi observador das subjetividades contidas em nuances interpretativas e posicionamentos corporais, não somente dos sujeitos dessa pesquisa, mas minhas também. Eu mergulhei na disponibilidade, pelo menos tentei, né, nessa disponibilidade de me surpreender com o que eu encontrava, me defrontava, com o que ia na direção de hipóteses iniciais e também com os desvios, né, que não foram poucos. Tentei me abrir à chegada de novos olhares, construções, pensamentos, inclusive aqueles diferentes dos estimados a priori. Eu sou, além de professor de História, eu sou músico, bandolinista, eu desde 2016 faço parte do grupo Viver com Ides, que é um grupo de estudos, né, de cultura, literatura, língua, Ides, coordenado pela professora Sônia Kramer, aqui na PUC, e eu tive contato com o Viver com Ides a partir do momento em que eu fiz um curso, né, de tradições judaicas no Rio de Janeiro, no MAR, aqui no Museu de Arte do Rio, também coordenado pela professora Sônia Kramer. Me envolvi, cheguei através da música, e ao longo desse tempo, né, de 2016 para cá, diversos questionamentos, as nossas pesquisas no grupo, me levaram e o meu próprio, né, interesse como professor de História, me levaram a esse tema, né, escutar essas narrativas dessa terceira geração, que eles estariam pensando, né, a partir do convívio com seus avós que passaram, né, pelo horror do Holocausto. E também dar a minha parcela de contribuição à educação, né,
uma educação que não privilegie, a homogeneização e a negação do diferente contraditório, né? Foi sempre luta no cotidiano da minha prática docente. No processo de escutar as tantas histórias que foram a mim narradas nesta pesquisa, eu me debrucei também sobre essa minha própria história de filho, músico, professor. Eu não sou judeu, né? Portanto, não tenho histórias familiares nesse tema. Mas pensar sobre as histórias a mim narradas e sobre as tantas outras, né, ainda que diferentes da temática aqui estudada, que eu possuo no meu seio familiar, me potencializou como uma pessoa responsável, né, com a expressão humana que liberta e contribui em processos de transformação do mundo. E aí eu cito a professora Sônia Kramer, que diz: como o homem é gerado na cultura, da mesma forma que produz cultura, ele pode fazer história e contar história. Bom, para o embasamento teórico dessa pesquisa, eu escolhi, né, dois pensadores de muita relevância, né, para esse tema, que foi o Walter Benjamin e o Zygmunt Bauman, né? Muitos outros autores, evidentemente, chegaram, né, no decorrer de toda a minha pesquisa, de toda a dissertação, com amplas contribuições, interlocuções teóricas, né? Mas o Bauman e o Benjamin realmente foram a minha coluna vertebral, né, para esse tema, para essa pesquisa. O Bauman, sociólogo judeu-polonês, né, forneceu o suporte teórico para pensar o Holocausto a partir de sua crítica à modernidade, ética da obediência, ao racismo e o processo civilizador. O Bauman traz a perspectiva do Holocausto como um fenômeno da modernidade, imbuído de contextos de modernas tendências culturais e técnicas. O Benjamin, né, filósofo judeu-alemão, guiou o caminho das análises a partir dos conceitos de memória e rememoração, narrativa, experiência, história e teoria crítica da modernidade. Bom, infelizmente, em função da pandemia do Covid-19, eu não pude, né, entrevistar presencialmente as netas, né, e os netos, né, os sujeitos dessa pesquisa. E foi um desafio, né? Entrevistar através de uma plataforma digital certamente, né, trouxe questões. Será que, diante de uma tela, né, eu fui capaz de perceber todas as nuances que eu observaria em formato presencial, face a face, com os meus sujeitos? Eu não sei, né? Eu não sei, realmente não sei, não tenho essas respostas, não tenho todas as respostas, evidentemente. Mas o que eu sei é que eu ouvi narrativas comoventes, fortes e inspiradoras. As entrevistas tiveram, né, um roteiro pré-estabelecido, mas esse roteiro possuía, né, não poderia deixar de ser diferente, grande flexibilidade, né? A possibilidade de acrescentar novas perguntas ou mudar aquelas já previamente organizadas, né, em função do andamento das falas dos entrevistados, né? E isso, de fato, aconteceu no campo. A entrevista, né, é ação dialógico-reflexiva que se dá mediante um encontro entre pessoas para a obtenção de informações sobre determinado assunto. Com as narrativas aprendi mais sobre consciência de escuta, não neutralidade, nem dos sujeitos, nem minha, como pesquisador. Essa pesquisa tem como objetivo central, como eu disse, né, ouvir as narrativas de netas e netos de sobreviventes deste evento, residentes ou nascidos na cidade do Rio de Janeiro. E para compreender o que eles conhecem e falam sobre o Holocausto. Então, algumas das minhas questões. Netos e netas, ou melhor, netas e netos de sobreviventes ouviram histórias sobre o Holocausto? Como a geração de netas e netos de sobreviventes se constituiu a partir do convívio com aqueles que sobreviveram ao Holocausto? Por quais experiências relacionadas ao Holocausto passaram junto com seus avós? O que aprenderam com eles? Qual a importância do legado deixado pela memória desses avós para as suas formações individuais humanas? A relevância dessas narrativas para além da esfera familiar? Oi, Bruno, 5 minutos, tudo bem? Ok. A memória de um evento traumático contribuiu para a formação humana? Existem tensões entre a voz e o silêncio, falar e calar, diante da lembrança do Holocausto? Se existem, quais são os impactos dessas narrativas para uma educação que caminhe na dimensão
contra a barbárie. As respostas e ideias que eu ouvi de tantas perguntas me mobilizaram na certeza, né, da conexão do passado com uma ação importante de resistência frente à ausência da partilha de narrativa que leva o homem à pobreza, né? Benjamin fala isso. Aqui eu trago algumas frases, né, para ilustrar essa comunicação que eu escutei, né, das netas e dos netos. Por exemplo, sempre fez parte da minha identidade ser judia e ser neta de sobrevivente. O tema precisa se manter vivo, a história precisa ser contada. A minha relação com o Holocausto foi aumentando conforme eu fui entendendo a história que aconteceu. Doía saber tudo o que meu avô passou. Quando eu vi o meu avô mostrava sempre a tatuagem no braço e a gente sentia. Aprendi com ele a ser forte, ter perseverança e não desistir. Cada um tem a sua história de campo de concentração. Eu aprendi com a minha avó a ser exemplo, força e resistência. Sabia que sou neta de sobrevivente é uma coisa bem profunda, pulsa mais, impacta na minha postura como pessoa. Pensar sobre a história do meu avô me modificou, se reestruturar para seguir em frente, independente do que aconteça com a nossa vida. Essas foram, né, algumas das frases que eu escutei, as minhas análises, né, dessas narrativas, né, me impulsionaram a dividi-las em 3 principais eixos temáticos, né? Percepções singulares das histórias na guerra, narradas pelos avós, resistência no cotidiano da educação, silêncios, né, e palavras que potencializam ética e resposta em ser terceira geração de sobreviventes do Holocausto. Dessa forma, né, eu vou concluindo aqui a minha comunicação, dizendo que em 2018, quando esse tema apareceu, o Brasil caminhava, né, para um rumo aí que, enfim, nós estamos, a meu ver, vendo o que está acontecendo, e temas, né, como o Holocausto e outros temas, né, que pensam, né, e sobre, né, impedir, resistir a esses negacionismos bárbaros, né, que não levam a nada, ao contrário, só levam à destruição, acho absolutamente importante. Isso me motivou muito, né? É um tema muito difícil de se lidar com ele, né, por toda a carga emocional que envolve, e também pelo fato de, infelizmente, hoje nós estarmos vendo aí no mundo uma série de desacordos, né, que podem, como diz o Bauman, né, são elementos ainda que estão aí bem presentes e que, infelizmente, se combinados, né, de alguma maneira, se nós não resistirmos, não impedirmos, podem levar a novas tragédias. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vamos seguir com a Júlia Amaral, da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo tema é Eu vivi visceralmente esse sentimento de perda, a memória dos filhos de sobreviventes do Holocausto e em Belo Horizonte. Com você, Júlia. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui minha tela. Para poder me atentar aqui ao roteiro e a gente conseguir cumprir o horário direitinho, né? Vocês conseguem ver? Sim. Conseguimos. Pode continuar. Beleza. Bom, então, é interessante que tenha essa conversa com outras pessoas, é sempre muito legal. Mas a minha comunicação hoje é sobre a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, lá em História na UFMG, e é sobre a segunda geração, ou seja, os filhos sobreviventes do Holocausto, e também a narrativa que eles contam sobre isso, como eles enxergam o passado dos pais, que significados isso tem para eles, as imagens sobre os próprios pais, como isso foi tratado, principalmente em âmbito familiar. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre as fontes da pesquisa, que eu acho importante dar uma localizada assim, nelas, para fazer mais sentido. Eu parto de 22 entrevistas que foram realizadas por mim entre 2017 e 2019,
com filhos sobreviventes do Holocausto que se estabeleceram em Belo Horizonte, que eu fiz durante um projeto de iniciação científica no Instituto Histórico Israelita Mineiro, que é basicamente o Centro de Memória das Instituições Judaicas de Belo Horizonte. E eu acho interessante estar localizada assim nesse projeto, primeiro porque ele não foi feito e desenvolvido visando essa pesquisa, ele foi feito no projeto de iniciação científica que só queria compor o acervo da instituição, e a pesquisa de mestrado veio mais ou menos em continuidade às reflexões que já surgiram no início. E também um pouco para falar um pouco desse meu lugar na pesquisa e do lugar dos próprios entrevistados, assim, já que na época que eu fiz as entrevistas, eu trabalhava tanto no Instituto Histórico quanto no Beit Habad, e tinha acabado de sair do DROR, que é o movimento juvenil, o único que tem na comunidade de Belo Horizonte, então muitos dos entrevistados eu já tinha um conhecimento prévio por via das instituições judaicas mesmo e tal, então com certeza isso imprimiu uma certa particularidade nessas entrevistas, pelo vocabulário que era usado ali, enfim, como o Bruno mesmo falou, tipo, o momento da entrevista ali, entre o pesquisador e o entrevistado, com certeza torna aquele momento de dar sentido ao passado único, então eu considero que isso é importante para o entendimento desse conjunto de entrevistas, né? Assim como do lado dos entrevistados, todos eles, em algum grau, fazem parte da comunidade, porque foi justamente por meio das instituições e do boca a boca dentro da comunidade que eu consegui localizar e ter o contato dessas pessoas. Então, pode ser que existam outras experiências muito diferentes dessas que eu vou abordar aqui, mas que por não ter o contato dessas pessoas, por não fazerem parte de uma comunidade, ou pelos próprios sobreviventes que vieram para Belo Horizonte podem não ter se associado, né? Primeiramente, eu comecei com uma lista do Museu do Holocausto de Curitiba e alguns dos nomes que tinham lá realmente não foram localizados. Então, podem ter várias possibilidades do que aconteceu aí, e aqueles que eu consegui contactar e que se disponibilizaram a conversar comigo fazem parte do objeto dessa pesquisa. Então, além de memória coletiva, narrativa e sociabilidade, que são conceitos muito importantes, um conceito-chave para mim foi o de pós-memória, está sendo, né? Curiosamente, eu fiquei sabendo desse conceito quando eu fui na USP para o Simpósio de Estudos Judaicos em 2018. Então, é interessante como que esse tipo de evento realmente pode nos ajudar muito no desenvolvimento das pesquisas, né? Então, o que é exatamente esse conceito, assim, para dar uma leitura do que eu estou entendendo dessas narrativas? Foram narrativas que, apesar dessas pessoas não terem vivido o Holocausto, que é um acontecimento que é anterior ao nascimento próprio delas, esse passado informa muito sobre a narrativa de si desses sujeitos, e pela própria subjetividade e ligação que eles têm com o passado, que na verdade é a história dos pais deles, né? E como que essa autora, a Marianne Rich, explica isso? Ela própria é filha de sobreviventes, e ela entende que, normalmente, umas memórias passam da memória particular para a memória coletiva, passando pela familiar, institucional, política, enfim, através de um tecido geracional. E quando acontece um evento traumático como o Holocausto ou como outros, esse tecido geracional é rompido. Então, a pós-memória demanda por mecanismos de mediação que possam justamente reconectar esse abismo de gerações que ficou por uma experiência limite que, teoricamente, é intransmissível, né? O objetivo dos slides é principalmente para eu ir colocando alguns trechos das entrevistas que eu acho que são muito interessantes, mas que eu não vou conseguir falar todos por motivo de tempo, então eu vou deixar aí, se der para vocês lerem. É interessante, eu acho. Enfim, mas obviamente essas narrativas não são compostas só pela convivência com os pais, que acontece desde a infância, através de sintomas, pesadelos, ou pela própria narrativa, em alguns casos, porque nem todos os sobreviventes mantiveram um silêncio total sobre isso.
esses sujeitos também, que são os entrevistados, eles tiveram outras vivências ao longo da vida, e obviamente que isso tudo junto vai compondo o imaginário que eles têm hoje. Então, eu estou dividindo mais ou menos essa pesquisa em 3 camadas principais que compõem essa narrativa. A primeira camada deles é a sociabilidade na comunidade judaica de Belo Horizonte, que é uma coisa que é comum a todos eles, então considero bastante importante para significar mesmo que é esse passado para o Holocausto. O segundo é o imaginário coletivo, que eu estou colocando mais ou menos como tudo aquilo que ultrapassa a comunidade, mas que também é super importante para a formação de um imaginário. E, em terceiro lugar, a pós-memória familiar, que é exatamente isso que eles têm de particular, por essa convivência infantil, enfim, uma convivência com os sobreviventes que é mais afetiva e particular. Vou falar um pouco mais de cada uma para dar uma ideia melhor, assim. Então, em primeiro lugar, a primeira camada, que é a comunidade. Eu, a princípio, estou entendendo a comunidade como um duplo papel nessas narrativas. O primeiro é o lugar do Holocausto na comunidade, ou seja, como o Holocausto apareceu para as pessoas da comunidade desde o início. A gente sabe, isso apareceu em várias das entrevistas, mas também a bibliografia fala bastante disso, como que inicialmente não tinha muito essa escuta mesmo em torno das histórias sobreviventes. Isso só foi acontecer lá para os anos 80 e 90, então antes disso não se falava muito sobre isso. Na comunidade de Belo Horizonte, apesar de terem feito monumentos e tal, isso nunca era em relação aos próprios sobreviventes, normalmente era o levante do gueto de Varsóvia, enfim, eventos dessa natureza. E quando isso foi acontecer, mais posteriormente, muitos deles, alguns já tinham falecido, enfim, outros já estavam com idade mais avançada, então isso é mais um dos motivos para que essa comunidade não conheça realmente as narrativas dos sobreviventes que moravam na cidade, e sim que quando aconteceu uma valorização dessa memória posteriormente, hoje em dia a gente vê isso muito claramente, isso foi feito não através dos sobreviventes que viviam na cidade, mas de uma narrativa mais institucionalizada, enfim, de outros fatores. E, pelo outro lado, a importância que essa comunidade tem para essas famílias, mesmo pelo ponto de vista da sociabilidade, onde eles reencontraram um lugar para viver, encontraram ali uma vida judaica, enfim, e como essa comunidade significa para eles uma certa continuidade, o que também é um fator interessante se a gente for pensar que continuidade é essa, já que eles vieram de lugares e realidades bastante diferentes, então acaba que essa continuidade também, na verdade, é uma negociação ali de identidades que resultam na vivência dessa comunidade. A segunda camada, que é a constituição de imaginário coletivo, eu ainda não entrei muito nela no momento que eu estou da pesquisa, mas são coisas que aparecem em muitas das narrativas, mas que não têm exatamente a ver com a comunidade. Por exemplo, filmes, lugares de memórias, museus que esses filhos visitaram, viagens que eles fizeram para a Europa, enfim. Processos de indenização também apareceram em alguma medida, enfim, são essas outras coisas que ajudam a mediar o passado na narrativa, que na verdade é uma história da família, como a gente ainda vai ver melhor. E a terceira camada, que é realmente a particularidade desse grupo, assim, é a pós-memória familiar. Oi, Júlia. Eles... Oi? Beleza. Eles... primeiramente, tem uma conexão viva, que é a palavra que a autora da pós-memória utiliza, que é exatamente essa conexão que eles têm com o passado, que é dos pais, e que é extremamente afetiva, extremamente por via dos sentimentos, e eles expressam isso de diversas formas, durante as entrevistas, é bastante interessante. É uma coisa que faz parte do dia a dia deles, eles conhecem a história, os pais nunca começaram a contar em um momento, é uma história que vai fazendo parte do cotidiano deles, desde a infância, enfim. E também tem várias outras questões que mostram isso, eu destaquei esse ele, porque a pessoa vai falando do sentimento que ele tem, da angústia que foi passada do pai para ela, a Sara, e ela fala assim, eu sentia essa tristeza de ter perdido a mãe. Então, ela, ao não colocar esse ele, dele ter perdido a mãe, a gente fica sem saber se o sujeito da tristeza é a própria Sara ou é o pai. Então, tem muito essa mistura de
de referência mesmo. Tem essa outra do Dan aí, que é um ato falho muito interessante também, que ele coloca, ele vai narrar a história do pai, mas às vezes ele narra em primeira pessoa, enfim, são certas identificações com o passado do pai que são muito interessantes. O próprio nome deles, muitos dos nomes foram dados em homenagem a algum familiar que os pais perderam durante o período do Holocausto e tal, e a própria visão que existe de que a família, de certa forma, é um símbolo dessa superação que os sobreviventes tiveram ao sair da Europa, constituírem uma nova família. Então, acaba que o Holocausto realmente representa muitas das coisas da vida, do cotidiano dessas pessoas, né? Mesmo que eles não tenham vivenciado isso. Por outro lado, apesar de toda essa conexão que existe, tem uma ruptura. Isso aparece nas entrevistas muitas vezes quando eu faço alguma pergunta ou eles estão contando e eles não sabem muito bem os detalhes da história do pai. Tem muitas lacunas que eles não sabem ou que é um pouco... Enfim, eles não sabem dizer por algum motivo e isso aparece quando eles tentam justificar o fato deles não saberem de algum jeito. Por eles serem um filho mais novo ou mais velho, ou pelo pai não ter contado porque... Enfim, porque ele queria proteger os filhos do sofrimento, ou os filhos não perguntaram porque não queria que os pais sofressem ao narrar aquilo. Enfim, são várias justificativas que aparecem para isso deles não saberem muito bem o que aconteceu realmente com os pais. E o interessante é que, diante dessas lacunas, eles tentam, a segunda geração, de uma forma geral, tenta usar referências do arquivo público, né, de coisas do conhecimento geral que, diante dessa falta de informações ou mesmo da incapacidade de imaginar o que pode ter acontecido. A autora do Pós-Memória coloca esse exemplo que é do Art Spiegelman, quando ele vai escrever a história do pai, e aí coloca os ratinhos aí todo atrás da cerca e uma setinha apontando para o pai dele. Não sei se vocês conseguem ver porque está pequenininho, mas, e como que isso é uma referência a essa imagem, que é uma imagem amplamente conhecida, dos sobreviventes que estavam aí no campo quando acontece a libertação, que na verdade o pai não estava de fato nesse campo, mas como essa imagem é uma imagem conhecida, isso acaba indo para o álbum familiar para preencher exatamente o espaço dessa história que ficou faltando, assim. E isso realmente acontece muitas vezes nas entrevistas, assim, esse trecho é muito interessante, porque ela fala assim, então, quando você vai amadurecendo, você vai procurando saber da sua história. Então, ela vai falando, quando ela vai procurar saber da própria história, que é a história familiar, ela vai na casa Anne Frank, ela vai em museus, o crescimento na escola judaica, enfim, são todas fontes que ela usa para compor essa história que é dela própria. Só que, no fim das contas, o pai dela, na verdade, é polonês. E ela nunca foi à Polônia, mas ela foi a outros países, outros museus que contam essa história que é do Holocausto, de forma geral, que, no fim das contas, acaba sendo a história dela própria e da família. E, através desses mecanismos de reconexão com a história, assim, de tentar recompor essa linha que foi rompida entre as gerações, muitas vezes há esse reconhecimento com o passado. Por exemplo, esse também é um caso bem importante do Davi, que esse é o último slide, tá, gente? Que ele fala que a vida inteira ficou meio sem saber a história do pai, o que aconteceu, ele nunca entendeu direito, o pai contava, enfim, recortes isolados, assim, e que a filha dele foi pegar uma cidadania e achou uma documentação do pai, um passaporte que tinha a foto dele, todos os países que ele passou, e aí ele foi falar com o pai sobre isso, e fala que no momento em que ele conseguiu entender aquela história do pai, isso fez um grande sentido na vida dele. Ele olhou a foto do pai criança e se reconheceu naquela foto, os filhos dele se reconheceram naquela foto, então isso tudo fez um grande sentido. Acabou. Tudo bem? Não, tudo já acabou, é isso mesmo. Então, enfim, é isso. Aí tem várias outras coisas que eu ainda vou desenvolver na pesquisa, mas que ainda vai acontecer no futuro. Obrigada. Um aviso para o público externo, nós vamos ter algum tempo no final para tentar responder algumas perguntas, não se intimide, mande suas perguntas. Nós vamos seguir agora com a Gisele Bachmann,
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai falar de os avós judeus e seus netos por laços de adoção. Vai, Gisele. Boa tarde. Então, me chamo Gisele Bachmann e minha apresentação é sobre a minha tese de doutorado, que eu finalizei em março de 2019, no programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, sobre a orientação da professora Ana Paula Uziel. Eu agradeço a oportunidade de estar participando e apresentando aqui nesse seminário, e agradeço também sempre às avós e aos avós que me receberam nas suas casas e em suas vidas, e presenteando com as suas memórias e com seus afetos, né? Diferente do Bruno, eu fiz as entrevistas pessoalmente, estive nas casas dos meus entrevistados, né? Que é uma coisa que faz parte assim, da pesquisa. Além de aprender com os avós sobre ser família, objeto da minha pesquisa, também pude voltar a ser neta, sentir os doces e saudosos cheiros da minha infância. O título da tese é Por Entre as Tramas Familiares, Avós Judeus e Seus Netos por Adoção. No mestrado, realizado nesse mesmo programa, eu entrevistei grupos de crianças sobre o tema do ser família, suas definições e suas condições de pertencimento. No doutorado, eu busquei a trama dos laços familiares, um aspecto novo para mim, os laços por adoção, e no cruzamento com algo não tão novo, mas muito forte em minha vida, o judaísmo. Tradicionalmente, no judaísmo, há uma valorização da herança pelos laços de sangue, já que a definição mais comum é aquela que diz que judeu é quem nasce de ventre judeu. Definição que é baseada numa lei religiosa, mas mais do que isso, é algo potente, uma verdade, porque também é um valor forte na sociedade ocidental que nos rodeia. A herança por laços de sangue que traz consigo muito mais do que características fenotípicas ou carga genética, mas também supõe traços de personalidade, de caráter, e que acabam por marcar um campo de direitos. O judaísmo é um complexo e intrincado mundo onde identidade, religião, cultura e povo se atravessam fortemente, como temos visto aqui, só olhando o programa desse seminário, né? Há diversas correntes religiosas e há também linhas que consideram o judaísmo uma herança cultural e histórica, uma ética, uma tradição, sem necessariamente estar ligado ao cumprimento de preceitos religiosos, e sim a uma inserção comunitária e ou histórica. A adoção é bem vista pela lei religiosa, é considerada uma boa ação. É exigido que a criança cumpra determinados passos semelhantes aos de uma pessoa que se converte ao judaísmo. Eu digo semelhante porque a adoção normalmente é realizada quando a criança ainda é pequena e demanda então, por parte dela, de uma certa confirmação ao entrar na maioridade religiosa, em aceitar e dar continuidade da sua vida como judia. O que, ao meu ver, acontece de alguma forma com muitos dos membros da comunidade carioca, que, a despeito do seu nascimento, traçam seus caminhos segundo as suas escolhas pessoais, perfazendo ou não um judaísmo à sua própria moda. Ao inserir o judaísmo na pesquisa, a intenção era acionar importantes forças que, em nossos tempos, ora se entrelaçam, se superpõem ou se confundem, como sangue, cultura, herança, pertencimento, família, identidade, comunidade, convivência, afetos, e não realizar uma discussão identitária ou religiosa. A escolha por entrevistar os avós e as avós aconteceu por não serem eles os que decidem por ter netos, muito menos pela adoção. No entanto, são muitas vezes personagens centrais das tramas familiares, cujo apoio e aceitação costumam ser de destaque na vida cotidiana. As inspirações metodológicas manejadas na pesquisa foram a cartografia e a história oral. Na conversa com os avós, eu priorizei as histórias de vida
e cartograficamente incluir tudo o que me ocorreu e aconteceu ao meu redor, como pesquisadora, montando aos poucos o que se constituiu na minha tese. Eu tive o privilégio de entrevistar 10 famílias, sendo 10 avós e 3 avós, com idades entre 69 e 80 anos, com netos por adoção entre 4 e 45 anos. Apesar da maior presença de mulheres, a participação masculina foi significativa, já que os avós entrevistados mostraram forte presença na vida familiar. 9 dessas famílias também têm netos por laços de sangue. Todos pertencem às camadas médias do Rio de Janeiro. A partir de agora, eu vou usar sempre o masculino para falar de avós ou de netos, só para facilitar, e porque aí não identifica também qualquer das pessoas. Podia ser tudo no feminino, né? Mas a nossa língua, né, ainda puxa um pouco mais para o masculino. Bom, as dinâmicas das famílias por adoção da pesquisa eram bem variadas. Mães que adotaram sozinhas, casal homoparental e casais heteroparentais. Casais com um filho único, o adotado. Um filho biológico nascido após a adoção. Com filhos maiores de outro casamento de um dos cônjuges. As conversas com os avós foram densas e tocantes. Construímos juntos uma forte cumplicidade. O fato de eu não ser totalmente desconhecida, ser judia, ter muito em comum e deles conhecerem, de fato ou não, a mim ou a minha família, no meu entender, facilitou nossos encontros. Desculpa. Partíamos de um terreno já compartilhado, não éramos estranhos. Ouvi interessantes relatos de vida, repletos de passagens de superação, de conquistas, mas também de perdas, de conflitos e de decepções. Ouvi histórias sobre eles, seus antepassados, filhos e netos. Reouvi também as minhas próprias lembranças. Para os avós, o fator importante na adoção é a realização do projeto parental de seus filhos. Construir uma família com filhos é o valor que fica acima da imposição ou do desejo de gerá-los biologicamente. Em muitos casos, em muitas dessas famílias, os netos por adoção são exatamente os que mantêm com os avós uma relação mais estreita, apegada e frequente, porque se juntavam ao menos 2 aspectos importantes: ser neto e ser o caçula, ser neto e ter sido o primeiro, ser neto e estar mais por perto, ser neto e precisar de apoio, ser neto e ter afinidades, ser o único e esperado neto. Então, a intensidade dos afetos não está atrelada à natureza dos laços. Para se atingir essas condições, as regras são viver e conviver. Estes, sim, os fios determinantes na costura que se realiza entre os familiares no dia a dia. Os netos por adoção, quase em sua totalidade, realizaram cerimônias religiosas, mesmo quando a família não se percebe ligada ao judaísmo praticante. Para os avós, não são os rituais que tornam seus netos judeus, mas, por serem judeus, devem passar pelos rituais, como os demais membros da família. Rituais realizados para fortalecer valores como continuidade e pertencimento, como percebo que acontece em boa parte da comunidade judaica carioca. Tradição e não religião, costume e não norma, celebração e não imposição. A maior parte dos avós não teve dúvida em afirmar que seus netos por adoção são judeus. Alguns até se espantaram com a minha pergunta sobre essa condição, como se fosse uma questão totalmente sem sentido. Se são parte de sua família, se vivem juntos e compartilham os mesmos valores, são judeus como todos os demais. Segundo os avós pesquisados, não depende de vínculos biológicos a incorporação do neto à genealogia familiar. Por isso, não faz diferença se chegaram por adoção ou não. O pertencimento ao judaísmo, para eles, se promove de diferentes formas, pela educação, pelas práticas religiosas, pela inserção comunitária, ou simplesmente pelo convívio da casa.
Há 3 famílias que se destacaram das demais sobre esse aspecto. Uma em que a adoção ocorreu recentemente. Hoje foi 5 minutos, tudo bem? Tá ótimo. O neto já é um adolescente, adepto de outra religião, mas mesmo assim há um desejo de que ele conheça as raízes judaicas da família para poder, como disseram, fazer parte. O que não significa, para os avós, abraçar a religião judaica, mas sim conhecer sua herança, agregar, adicionar. Outra, embora o avô considere que o neto não se sinta judeu, pelas dificuldades que encontrou de inserção na comunidade e dos pais de lidarem sem segredos com a sua condição de filho por adoção, é através dos encontros do Shabat que a família se reúne e que os laços continuam a ser tecidos entre todos indistintamente. E uma terceira família. O avô não considera o neto judeu, pois não vive num lar judaico. Seu filho é casado com uma não judia, é afastado da comunidade, de alguma forma também não é mais judeu. Então, como seu neto seria? Me responde. Mas como é comum certa tensão e paradoxo no que tange à identidade judaica, me relata com orgulho, num outro momento, que este mesmo filho mantém a tradição de fazer um completo e perfeito jantar de pêssego em sua casa. Os avós mostraram-se fundamentais na montagem dessa trama familiar, porque são eles os principais responsáveis pela reunião, pelos encontros, pelas festas, geralmente em volta da mesa, na continuidade das tradições. Eles são os guardiões das memórias, desfiando os fios que vêm se entremeando desde seus próprios avós, bisavós, e hoje enlaçam filhos, netos e bisnetos. O afeto e a convivência são, portanto, os principais fios presentes na tessitura de todas as tramas familiares dos meus entrevistados. E o judaísmo é, sem dúvida, um fio que adensa a experiência do ser família para eles. É um valor que se entremeia na costura, que vem sendo cultivada, ampliada e transformada, mas mantém fortes sensações de continuidade e de pertencimento. Promove encontros, gera proximidade. Mas, a despeito de ter encontrado na pesquisa uma ideia uniforme do que é ser família, elas são sempre verbo, ação, mudança. Não é possível nem desejado se restringir ou prescrever um modelo estanque, duro, que deve ser seguido e sim valorizar e compreender o que é vivido por cada um em seu meio. Sempre importante frisar que há muitas famílias na palavra família. Há diversas formas de ser e estar em família. Para os avós judeus, com netos por adoção, por mim entrevistados, há no ser família afeto, aceitação, almofadas, amor, barulho, biscoitos, bolos, comunidade, continuidade, convivência, cotidiano, cultura, discussões, encontros, festas, filhos, livros, netos, piadas, provocações, proximidade, religião, retratos, tradição, união, valores e muito mais. São muitos ingredientes, mas muitas vezes pode-se resumir a um cheiro gostoso, com sons e vozes familiares, envoltos em melodias antigas, regado por memórias conhecidas, novas, vividas ou mesmo por inventar. Para os meus pesquisados, os laços familiares são tecidos na convivência e no afeto, embalados e intensificados pelas tradições e histórias de suas famílias, e de seu povo, seus costumes, mas principalmente seus valores, abertos aos novos membros e aos novos tempos. Sempre um brinde à vida e à sua continuidade. L'Echaim. Obrigada. L'Echaim, Gisele, obrigado. Vamos dar continuidade à última apresentação dessa mesa, da Adriana Bialski, da USP, que vai falar de experiência museológica judaica contemporânea, o Museu Judaico de São Paulo. Com você, Adriana, pode seguir. Oi, boa tarde. Vou compartilhar a minha tela, espero que dê certo. A parte mais difícil, sempre.
Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo e escutando. Pode continuar. Ok. Bom, então, boa tarde. Agradeço essa oportunidade de participar do evento, de integrar essa mesa. O tema da minha comunicação, Experiência Museológica Judaica Contemporânea, o Museu Judaico de São Paulo, relaciona-se à dissertação de mestrado em elaboração sob orientação da professora doutora Nancy Rosenchan. A título de breve contextualização, essa pesquisa se originou da experiência como voluntária junto à instituição desde 2017. Foi essa vivência prática que motivou o retorno à universidade, dessa vez não mais ao campo da economia, de onde sou egressa, e sim orientado aos estudos judaicos e à museologia. Ao longo da estruturação do trabalho, fui percebendo que não são muitos os estudos produzidos referentes a museus judaicos no Brasil e no exterior. É um assunto que permeia de forma periférica os temas de interesse do ponto de vista dos estudos judaicos acadêmicos e também não se coloca no centro dos debates no universo dos estudos museológicos. Então, de um lado, são temáticas que contam aparentemente com uma gama pequena de interlocutores, mas, por outro lado, são novos conteúdos a serem desenvolvidos, o que garante um certo ineditismo à pesquisa. A dissertação, cuja defesa está prevista para este segundo semestre, procurou refletir, primeiro, acerca do conceito de museu, à luz da nova museologia, corrente de pensamento que ganha visibilidade a partir da década de 1970. Em seguida, buscou discutir possíveis definições e enquadramentos dos museus judaicos quanto a tipologias, em termos teóricos, mas também pensando nas instituições existentes. Como objetivo específico, a ideia era realizar um estudo que tentasse responder às seguintes indagações no âmbito do Museu Judaico. Então, a primeira pergunta, o quê? Que museu é esse que começa a ser vislumbrado às vésperas do século XXI e qual a formatação desejada para essa instituição? Por quê? Qual a justificativa para sua criação? Para quem? Quem é o público-alvo? Para quê? Qual a função de um museu judaico que surge na contemporaneidade em uma cidade como São Paulo? E, finalmente, como? De que forma essa concepção é concretizada? Então, temos a pesquisa bibliográfica segmentada entre estudos judaicos, notadamente a presença judaica no Brasil, e estudos museológicos, nos campos da memória e do patrimônio, sob a perspectiva de que os judeus brasileiros, eles são sujeitos na criação do equipamento cultural, mas eles são objeto da representação museológica proposta. A pesquisa documental foi efetuada junto ao Centro de Memória do Museu Judaico, com o propósito de delinear a trajetória percorrida nas 2 décadas desde sua constituição, e a pesquisa de campo contou com um total de 19 entrevistas semi-estruturadas, concedidas por idealizadores e por diretoria, conselho, curadoria, e ainda pelos demais especialistas envolvidos no projeto. A dissertação está estruturada em torno de 6 capítulos, sendo os 2 primeiros elaborados a título de fundamentação teórica, museológica e judaica, e os demais como aprofundamento do tema de estudo. Assim, chamamos atenção para o simbolismo do Templo Betel, sede da instituição e primeiro objeto museológico, e para os períodos de gestação e desenvolvimento de atividades voltadas a públicos diversos. O capítulo final procura compreender atribuições e desafios desse museu judaico, com destaque para suas características de formação comunitária e olhar dirigido à sociedade ampla. O Museu Judaico de São Paulo foi criado em 2000, a partir do nascimento da Associação dos Amigos do Museu Judaico de São Paulo, que se deu pelo protagonismo de um grupo de pessoas da comunidade com o apoio das principais instituições judaicas. A idealização do Museu Judaico sempre esteve ligada à busca por um museu abrangente em termos de visão de mundo, de conteúdo, de público. A intenção era fundar um centro de referência da memória judaica, visando transmitir o legado do judaísmo, entendido em seu caráter de civilização. Pretendia-se chamar a atenção para a importância do patrimônio judaico brasileiro em todos os seus aspectos e de sua extroversão para a gente da comunidade, mas principalmente para a gente de fora. Desde os primórdios da sua concepção, o Museu Judaico apresenta-se como entidade aberta, preocupada em estabelecer interlocuções com uma gama multifacetada de visitantes. Mais que divulgar a cultura judaica, a proposta da instituição
é estreitar o diálogo entre seus vários públicos potenciais. O museu nasce voltado à sociedade, ainda que constituído no seio de um grupo específico. Partindo da apresentação do judaísmo em sua pluralidade de acepções, dos judeus em sua diversidade, e principalmente do que é a vida de origem judaica em seus 500 anos de Brasil, são reveladas as conexões dessas narrativas às de outros grupos. São os entrelaçamentos potenciais que interessam ao museu. São as trocas de experiências, repertórios e saberes que motivam reflexões importantes sobre o respeito ao diferente. De modo resumido, são 3 as justificativas principais elencadas para a criação de um museu judaico a partir das primeiras reuniões da Associação de Amigos. Primeiramente, não havia instituição dessa categoria no município à época. O Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto do Bom Retiro só surgiria em 2016. Mesmo no Brasil, eram e são poucas as experiências museológicas dedicadas à cultura judaica de um modo geral. Em segundo lugar, fazia-se necessário resgatar e preservar, de forma organizada e profissional, a memória dessa comunidade. Em terceiro lugar, havia o entendimento de que a população brasileira pouco sabia sobre a trajetória da comunidade judaica, principalmente no que tange à intersecção entre a história brasileira e a história judaica desde os tempos coloniais, e que seria desejável levar a público essas informações, até então disponíveis de forma restrita. Tratava-se de uma história de mais de 500 anos de presença judaica e cristã nova que precisava ser desvendada. Como isso está sendo feito? Primeiro passo para a efetiva implantação do museu, após a sua institucionalização, correspondeu à determinação da sede, resultado da parceria com o Templo Betel, celebrada em 2004. Sinagoga concebida em 1928 por iniciativa de famílias de imigrantes judeus europeus, constituiu-se em um marco simbólico, histórico, arquitetônico e urbano. Sobre o edifício de estilo bizantino, fruto da inspiração do arquiteto ucraniano Samuel Roder, recai o tombamento municipal. Referência para a comunidade, por muitas décadas, a sinagoga testemunhou, a partir dos anos 1990, uma expressiva diminuição de frequência, em grande parte por sua localização, a região central da cidade, o que resultou em sua transferência para o bairro dos Jardins. Assim, a organização cultural que surgia voltou-se, a partir de 2011, às obras de restauro e readequação do edifício sinagogal para qualificá-lo para o novo uso. Em 2016, outro marco na trajetória do museu correspondeu à incorporação do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, o AHJB, fundado na década de 1970, o que levou à formação do seu centro de memória, que é o Braço de Pinheiros. Mais que guardião de coleções, esse importante espaço tem experimentado repercussão crescente na promoção de atividades culturais, sem mencionar suas características como centro de referência para pesquisadores nacionais e estrangeiros. Atualmente, trabalha-se na implantação da expografia. Para a inauguração da exposição de longa duração, estão previstas a mostra O que é ser judeu, o povo e seus indivíduos nas suas singularidades e diferenças, e a exposição sobre a presença judaica no Brasil. O acervo de objetos de que dispõe o museu foi formado majoritariamente por doações da comunidade. Após mais de 20 anos de esforço comunitário, aguarda-se a abertura formal da sede do museu. Todavia, não foram poucas as atividades voltadas ao público nestes últimos anos. Desde 2016, uma programação intensa passou a ser oferecida no Centro de Memória e em ações extramuros. Já em 2020, instalada a pandemia do coronavírus, novas formas de comunicação se mostraram necessárias. Então, o que era realizado de forma presencial sofreu adaptação para o modelo online. Ao mesmo tempo, nova programação remota foi proposta, com excelente receptividade. Segundo a definição chancelada pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, alvo de vários questionamentos, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, com fins de educação, estudo e deleite. Atualmente, trabalha-se em prol de uma nova definição internacional,
a ser referendada em 2022. O debate recente, nesse sentido, realizado por profissionais de museus e pela sociedade em geral, propõe a manutenção de termos como pesquisa, conservação, patrimônio, educação. Por outro lado, aponta também para a intenção de agregar outras expressões que estariam associadas a novas práticas desejáveis no universo museológico, tais como inclusão, sustentabilidade, acessibilidade, diversidade e diálogo, para citar as principais. Esses seriam, então, os desafios universais para os museus no século XXI. E no mundo dos museus judaicos, quais são os desafios? Para Bárbara Kirschenblatt-Gimblett, professora e curadora associada a vários equipamentos culturais, os museus tradicionais, localizados na diáspora, podem ser enquadrados em duas categorias de modo geral: os que se voltam ao tema do Holocausto e os que estão associados às histórias de migração nos vários países de destino. No entanto, a especialista chama atenção para os museus que, mais recentemente, têm integrado a categoria por ela denominada de Imperfect Fit, da correspondência imperfeita. São museus que propõem desafios, oferecendo mais oportunidades para extroversão de pontos de vista diversos, suscitando amplas discussões. Para Kirschenblatt-Gimblett, mais do que apresentar conteúdo judaico absoluto, o importante é que os museus judaicos reforcem a história relacional. Assim, judeus são agentes da história em seus países, junto a outros grupos, e é sob essa perspectiva que os museus judaicos devem se orientar. Por outro lado, a Conferência Mundial de... 5 minutos, tudo bem? Ok, faltam só 2 slides. Por outro lado, a Conferência Mundial de Museus Judaicos, que ocorreu em abril, levantou alguns pontos dignos de menção. Além das abordagens que dizem respeito ao mundo pandêmico ou pós-pandêmico, as discussões propuseram-se a refletir sobre responsabilidades, desafios e oportunidades atuais, em um esforço para endereçar questões como a conexão entre o Holocausto e outros genocídios, o tema dos direitos humanos, formas alternativas de expressão fora do judaísmo normativo, entre outros assuntos. Quanto às práticas curatoriais, ficou claro que esse é um momento desafiador para que sejam repensadas as narrativas dos museus, principalmente os tradicionais. Por fim, ressaltou-se também a questão da representatividade. Como representar a comunidade judaica plural, ou melhor, as várias comunidades judaicas, como fazer para que todos se sintam representados de alguma forma, comunidade e sociedade, tornando os equipamentos culturais mais atrativos. Afinal, para quem são os museus judaicos? Por fim, o Museu Judaico de São Paulo tem como missão conectar histórias, assim como preservar a memória e contar a história da comunidade judaica no Brasil. Faz parte de uma iniciativa comunitária. Ao mesmo tempo, quer falar à sociedade maior, exercendo sua incumbência social, papel que se espera dos museus na atualidade. Nesse âmbito, 2 grandes desafios vêm à tona: como conectar histórias, a partir de um acervo notadamente judaico, e como universalizar, sem que isso resulte na perda de identidade. É com esses e outros desafios em mente que o Museu Judaico de São Paulo abre suas portas em novembro de 2021. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos por terem, primeiro, ter feito apresentações tão interessantes e, segundo, por terem observado o tempo previsto. Como não temos perguntas de fora, começo perguntando aos participantes se têm perguntas de uns para os outros, porque existem temas conexos que podem interessar reciprocamente. Alguém quer se posicionar? Bom, então, enquanto vocês pensam, eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre tantos assuntos nos quais eu não sou especialista. Enfim, de qualquer maneira, eu achei que é uma conexão muito imediata entre a fala do Bruno e da Júlia, que estamos falando de impacto, de propagação dos impactos do Holocausto sobre a segunda e terceira geração. O curioso, pelo que eu tenho ouvido falar, é que a segunda geração, sim, costuma ter uma vinculação emocional muito grande com seus pais, mas a terceira geração, muitas vezes, tem problemas de identificação emocional, não se sentem relacionados com a questão
Holocausto, não entende muito bem que tal de guerra é essa que vocês passaram, sobreviveram. Parece que algumas dificuldades que não existem na segunda, mas acabam acontecendo na terceira geração. Quanto à fala da Gisele, eu achei muito interessante, mas eu fiquei com a impressão que, então, os conflitos intergeracionais entre judeus não se alteram muito se os netos são biológicos, se são adotados. Quer dizer, continua tendo o problema do filho que casou com a não-judia, e, portanto, o neto é judeu ou não é judeu, tanto faz que ele seja adotivo ou não, ou biológico. Mas é só uma colocação, depois, se a Gisele quiser falar sobre isso, eu agradeço. Em relação à fala da Adriana, eu queria cumprimentar pelo altíssimo nível de profissionalismo do museu, que está sendo organizado por uma equipe muito competente. Finalmente, sobre a fala do Giovanni, eu fiquei com uma pequena dúvida, ou seja, tanto o Zweig quanto o Freud mantiveram correspondências com inúmeras pessoas, cada um deles. Existem livros e livros colecionando correspondências deles. O que eu gostaria que o Giovanni expandisse um pouquinho mais é o que tem de peculiar essa troca de correspondência justamente entre o Zweig e o Freud para merecer uma atenção especial. Então é isso, a palavra com vocês. Quem quer se manifestar? Bom, posso começar? Com relação à sua inquietação, né, indagação, eu acho que o que primeiro me moveu nesse sentido de pesquisar essa correspondência em particular foi que, como eu disse brevemente na apresentação, a gente tem uma situação tanto quanto curiosa e inusitada nessa amizade, que é que nós temos, de um lado, um escritor que é um grande entusiasta da psicanálise e um psicanalista que é um grande admirador da literatura. Então, acho que isso já foi algo que me chamou a atenção, né, num primeiro momento, e me fez singrar por esses mares, né? Inclusive, o Stefan Zweig, ele tentou, né, fazer com que o Freud ganhasse o prêmio Nobel. E, inclusive, foi motivo de desafeto entre os dois. Às vezes, Freud achava que o Zweig ele acabava excedendo um pouco, graças a esse entusiasmo que ele tinha com a ciência psicanalítica, porque ele já antevia, né, que a psicanálise ela iria muito além do que a questão patológica, né, do que a questão da saúde. Ele já via os seus efeitos, as suas ressonâncias no âmbito das humanidades, né, tanto que ele começa a partir dessas conversas, diálogos, né, a sua própria literatura, né, o seu próprio movimento literário, ele já começa ele começa, por exemplo, nas biografias, né, tem as biografias muito famosas sobre Maria Antonieta, José Fouché, etc. E a gente começa a ver cada vez mais esses meandros, né, psicológicos interiores nela. Então, eu acho que de maneira geral foi isso, foi o que primeiro nos chamou a atenção e fez pesquisar esta amizade em específico. E aí, por fim, eu só chamo a atenção, não sei se isso ficou muito claro, que a amizade entre ambos, ela não era somente epistolar, né? Eles eram amigos, né, pessoalmente, só que a minha pesquisa ela se dedicou às cartas dessa amizade. Obrigado, Giovanni. Mais alguém quer se manifestar? Eu queria fazer um breve comentário. É rápido, Bruno. Por favor. Tá bom, mas é rápido. Na verdade, assim, quando eu cito, né, que os avós falaram em conflitos, os conflitos que eles falaram diziam respeito à família mais ampla, né? Aos filhos, aos irmãos, nunca aos netos, né? Os netos sempre ocupando esse lugar idílico, né, de amor e de ajuda e tal. Eu acho que isso ficou bem marcado, né, essa diferença em relação às famílias, né, e mesmo essas citações sobre o filho que não era
judeu, na verdade, ela não se incomodava muito com isso, né? A pessoa que me narrou isso era mais assim, como é que é difícil desentremear o afeto dessas outras questões, no caso, tá? Só para ficar mais claro, tem tantas coisas, né, numa tese, a gente tem que tentar dar uma questão geral. O que eu fiquei curioso, só para esclarecer o meu comentário, é se existem diferenças entre famílias com netos adotados e sem netos adotados, ou seja, se a existência de netos adotados muda alguma coisa nas famílias que os têm. Mais ou menos o que diferencia um tipo de família do outro. Claro que os netos, eu posso afirmar isso por vivência pessoal, os netos é o que existe de bom, seja de que origem forem. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu acho que diferenças devem haver em todas as famílias, eu acho, né, Saul? Mas eu diria que, assim, o que eu vi nessas famílias não difere de outras famílias que eu conheço e que não têm laços por adoção. Acho que esse é um ponto bastante surpreendente, mas é preciso dizer, assim, que isso é uma amostra, né, de 10 famílias, e eu só consegui chegar a famílias assim mais liberais, digamos, né, que frequentam sinagogas reformistas, conservativas, né? Eu, por exemplo, não consegui a indicação de nenhuma família mais religiosa, né, da religião ortodoxa, embora eu tivesse bons contatos dentro da religião ortodoxa, mas eu não conseguia. Chegavam a me dizer, olha, eu conheço uma pessoa, mas ela foi para São Paulo, eu vou ver, te digo. E, obviamente, a gente não pode insistir demais para conseguir nossos entrevistados, tá? Mas, assim, eu, quando digo que me senti neta, né, eu falo disso diversas vezes ao longo das memórias que vão me suscitando, tá ali escutando as histórias dos avós, embora eu seja muito mais velha, né, do que as crianças por adoção, é porque eu achei muito parecido, né? Achei coisas muito parecidas nas histórias, no que me era oferecido de lanche, geralmente o mesmo biscoito que a minha avó fazia, que eu detesto, e que na casa dos meus entrevistados eu acabava por comer. Então, o estranho era a semelhança, eu diria, tá? Sim, imagino. Quem mais? Bruno, Júlia? Rapidamente. Primeiro, parabenizar a todos pelos excelentes trabalhos. Júlia, não sei se isso aconteceu com você, né, no seu campo, mas quando eu estava, né, entrevistando as netas e netos, percebi, óbvio, né, a memória ela é lacunar, né, ela tem, né, esses espaços, mas o que eu percebi foi que, durante a fala, né, dos sujeitos, havia ali um processo de raciocínio, né, e pensar sobre aquilo que eles estavam falando, que talvez nunca tinham pensado antes, né? E aí, para ressignificar algo que eles tinham passado ou vivido com seus avós. Queria saber de você rapidamente se isso aconteceu com você, e falar com a Adriana que, né, parabéns também pela pesquisa. Eu estive no Museu Judaico de São Paulo em 2018, participando de um evento lá, Conviver com Ídis, né? Eu lembro de você. Depois eu fui lembrando, lembro de você, sim. Isso, Parabéns pela sua pesquisa, e te dizer também que os meus sujeitos, né, os meus entrevistados, na adolescência, o clique, né, porque em maior ou menor grau escutaram, né, os relatos dos avós, mas o clique que se deu para a importância, né, e para a relevância da história do Holocausto dentro das suas famílias foi exatamente, em muitas, né, vezes, indo aos museus, né, tendo contato direto, quer dizer, direto, né, com essa história, mas no espaço que representa, que conta isso. Isso ficou bastante evidente. Na escola judaica principalmente, e em grande parte nos museus. É isso. Posso falar? Claro que sim, vai em frente, Adriana. Não, só para pegar o gancho com o que o Bruno falou. Bom, primeiro, parabéns para todo mundo.
a gente tem um núcleo de história oral, né? No Museu Judaico são 500 entrevistas, então acho que vai muito na linha do que todo, na verdade acho que todo mundo aqui, né? Praticamente, quase todo mundo, talvez menos o Giovanni, né? Usou história oral. Então é isso, né? A gente sente muito isso. São 500 entrevistas de vários de imigrantes da primeira geração, segunda geração e terceira geração, né? E a gente sente então a importância dos relatos, né? Talvez uma das coisas mais importantes do museu, inclusive. Deixa eu falar também rapidinho, nosso tempo está acabando, né? Mas isso das reflexões e tal, e tem a ver também com essa ida aos museus e tudo mais, me parece que grande parte dessas narrativas vem realmente de fontes que não são a narrativa do sobrevivente que eles conviveram, né, no meu caso. Então, por isso que tem mais ou menos uma homogeneidade, assim, nas narrativas, tipo, os judeus como um bloco que vieram vítimas do nazismo para o Brasil e que se estabeleceram nas comunidades. É uma coisa meio geral, assim, que os filhos trazem, que mostra que as referências deles são bem mais, tipo, da escola, dos museus e tal, do que realmente a narrativa da experiência pessoal do pai ou mãe que eles tiveram, assim. Imagino que para os netos, então, se em uma geração isso já foi bastante marcante, para a segunda, então, que são os netos, deve ser bem mais, assim, essa questão de uma homogeneidade já na própria reflexão, assim, que eles devem fazer, né? Sobre o papel disso, a moral e tal, que se tira, que é uma coisa mais falada, assim, no geral. Muito bom. Mais algum comentário? Ninguém tem mais nada a dizer? Então, muito queria obrigado. Parabenizar o Museu Judaico, né, através da Adriana, pelas lives da segunda-feira às 18 horas. Foi uma das coisas boas aí dessa pandemia, assuntos super interessantes de todo o universo aí, né? Foi muito bom. Obrigada. Parabéns pelas excelentes apresentações e até nos reencontrarmos em outro congresso. Tudo bem? Terminamos por aqui. Sim, Prazer, gente. Parabéns. Oi, gente, eu estava na outra mesa, fechamos aqui? Sim. Acabamos de Então, encerrar. vou encerrar aqui. Você Pera, me eu já passou... vou...